Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. E a Tua misericórdia tem durado para sempre, tem durado sempre, tem sobrevindo sobre a minha vida sempre. Hoje, daremos abertura a um novo livro. Quero que o Senhor esteja conosco durante a leitura, durante essa meditação. E o livro será o livro de Ezequiel. Pai, abra nossa mente e nos dá o entendimento daquilo que ainda não se descobriu. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E daremos continuidade, agora vamos abrir o livro de Ezequiel, começando no seu capítulo 1, que diz: a primeira visão de Ezequiel, a visão dos 4 seres viventes. Ezequiel capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. Junto ao rio Quebar, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo, e rodeada de resplendor, e no meio disso havia uma coisa, como um metal brilhante, que saía do meio do fogo, do meio disso. Saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rosto e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriram para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro. Com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente, para onde o espírito se movia. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. A visão das 4 rodas. Ezequiel capítulo 1, verso 15 em diante. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As quatro tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam para onde o Espírito queria ir. Eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas, na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo.
Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas, veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Ezequiel capítulo 1, verso 26 em diante. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens. Em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O chamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, verso 1 em diante. Esta voz me disse: Filho do homem, fica em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem nem se assustem com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, Ezequiel capítulo 3, verso 1 em continuação. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. A missão do profeta. Ezequiel capítulo 3, verso 4 em diante. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvido a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouças com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim
a voz de um grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouviu o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. O atalaia de Israel. Depois dos 7, Ezequiel capítulo 3, verso 16 em diante. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará o aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. O cerco simbólico de Jerusalém. Ezequiel capítulo 4, verso 1 em diante. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo. Você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá, durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha, e com eles faça pão para você.
Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, 1.000 litros por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água. Ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Capítulo 5, verso 1, continuação. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, pegue outra terça parte e corte-a com a espada. Enquanto você rodeia a cidade, espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém. Ezequiel capítulo 5, verso 5 em diante. Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os seus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos seus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você espalharei aos 4 ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos 4 ventos, e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei.
Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Profecia contra a idolatria de Israel. A palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel capítulo 6, verso em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel que se afastou de mim e por causa dos seus olhos que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos expressos. Lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. O fim chegou. Ezequiel capítulo 7, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou, sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo. Dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você. Cumprirei a minha ira contra você, eu os castigarei, segundo os seus caminhos, e os farei pagar por todas as suas abominações.
Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei, e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou. Brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância, a violência se ergueu, para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles, porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. E por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. No dia da ira do Senhor, eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho, e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles o profanarão, desviarei deles o rosto, e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações, que tomarão posse das casas dele. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho, eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Ezequiel. E vamos orar pela noite. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, seja conosco nessa noite, seja conosco nesse dia, nessa semana, que o Senhor venha fazer sentir a Sua presença sobre nós, que não nos desampares, nem deixe que o nosso coração se endureça e a nossa mente se feche. Sei que isso não procede do Senhor, mas de nós, mas nós faremos de tudo, Pai, para continuar a ouvir a Sua voz e recebemos as bênçãos que já nos foi dada. E a maior bênção e o maior milagre somos nós mesmos. Pai, obrigado por tudo. Assim orei confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.